Como igreja de Jesus, nós não queremos ser uma igreja moderna ou atualizada fora dos padrões da palavra. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pregar o evangelho no nosso tempo, contextualizado com o nosso século, mas com base nos mesmos princípios que regem o governo, que regem o direcionamento da igreja, princípios compartilhados pelo dono dela, que não sou eu, mas é o nosso Senhor Jesus. Então, por isso, nós olharemos aqui para a palavra de Deus, para observarmos como os irmãos do primeiro século se moviam, porque isso é uma referência importantíssima para nós. Então, vamos lá, Atos no capítulo número 2, verso 42, a Bíblia diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Aqui, uma pequena pausa, nós falamos sobre sermos uma igreja bíblica. Foi o primeiro episódio dessa série. Seguimos então. A Bíblia diz que, além de se dedicarem de coração ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam também à comunhão. Falamos sobre a necessidade de sermos uma igreja que vive em comunidade. Falamos sobre o que é ser uma família na fé. Na continuidade, a Bíblia diz que eles se dedicavam também ao partir do pão e à oração. Com relação ao partir do pão, nós falamos sobre a ceia do Senhor aqui. A respeito da oração, falamos sobre uma igreja que permanecia fervorosamente em oração. Agora nós damos continuidade e no versículo 43 a Bíblia também diz que havia em todos eles um profundo temor. No último episódio dessa série, nós falamos sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Eu quero te encorajar a ir para as nossas plataformas, tanto de áudio no Spotify, quanto de vídeo no YouTube, para você poder ficar inteirado sobre essas mensagens e você poder absorver tudo que nós estamos falando nessa série. Mas hoje nós daremos continuidade dentro desse versículo 43, do que diz em seguida. A Bíblia diz que havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Hoje nós focaremos nesse trecho desse versículo para que nós possamos fundamentar o mover espiritual na igreja de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que esses sinais sobrenaturais eram recorrentes na igreja. E eu vou ler algumas passagens para você aqui. Na verdade, nós leremos juntos, especialmente 4 passagens bíblicas, na verdade 3, onde nós fundamentaremos a base daquilo que eu vou construir com você nessa manhã. Então você trouxe sua Bíblia? Você está pronto para ler junto comigo? Eu preciso muito da sua atenção comigo hoje. De verdade, se você talvez se distrair por um momento, você vai perder a linha de raciocínio aqui e isso talvez vai dificultar a sua compreensão do todo da mensagem, que é fundamental para a igreja de Jesus, amém? Então fica comigo. Antes de abrir no texto base e no desenvolvimento base dessa mensagem, eu quero trazer fundamento para você que talvez não saiba que muitos sinais aconteciam na igreja de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, sobre Pedro e João curarem um coxo na porta do templo. Isso está lá em Atos 3, do 1 ao 10. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava doentes. Isso está lá em Atos 5,15. A Bíblia também mostra Paulo curando o pai de Públio e outros enfermos em Malta. A Bíblia também mostra Enéas, um paralítico há 8 anos, curado por Pedro. A Bíblia mostra que em diversos momentos a imposição de mãos dos apóstolos trazia cura ao povo. Também vemos vários sinais de libertação espiritual, como, por exemplo, Filipe expulsando espíritos imundos em Samaria. Vemos também Paulo expulsando o demônio da jovem adivinhadora em Filipos. Vemos milagres extraordinários de Paulo e também em Éfeso, Paulo expulsando demônios. Além disso, podemos destacar que os lenços e aventais de Paulo curaram enfermos também. Vemos também que o próprio Paulo sobreviveu a uma picada de uma víbora sem sofrer dano. Vemos, inclusive, também Paulo e Silas na prisão, passando por um momento muito sobrenatural, onde as portas da prisão se abriram enquanto eles louvavam ao Senhor. Vemos também Pedro ressuscitar Tabita em Dorcas. Vemos Paulo também ressuscitar Eutico. Nós vemos muitos sinais aqui e com um único propósito, o propósito de confirmar a mensagem do Evangelho, de testemunhar do poder de Cristo vivo, o poder do reino de Deus, de demonstrar também a compaixão de Deus e a presença dele se movendo em meio à sua igreja. Agora, diante desses inúmeros sinais, diante desses muitos moveres sobrenaturais através da igreja, nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, olhando para esses textos e em meio a nós surge um questionamento muitas vezes. Será que isso aqui é para agora?
Será que isso que aconteceu ontem ainda é para hoje? Será que os mesmos sinais, os moveres espirituais que aconteceram lá, no tempo da igreja, podem acontecer ainda hoje? Por isso hoje eu quero dedicar esse tempo para, com base naquilo que nós vemos na igreja de Atos, fundamentar com você a atualidade dos dons espirituais. Eu vou falar sobre a atualidade dos dons pela palavra. Porque essa palavra, meus irmãos, é mais atual do que o jornal de amanhã. A base mais sólida para eu fundamentar algo que está acontecendo hoje com você não é o que eu penso. Não é o que o filósofo do próximo século vai pensar. Mas é o que o Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus atemporal, que esteve antes do tempo existir e vai estar até o dia que nós encontraremos com Ele na eternidade. Importa para nós o que Ele diz. Amém? Então eu quero convidar você para juntos refletirmos a respeito desses sinais, porque os milagres não morreram. E esse é o título da mensagem dessa manhã. O mover do Espírito não é uma lenda, nem um misticismo sem base, mas é uma realidade bíblica, histórica e também espiritual, atual para os nossos dias. Se você já ouviu por aí que os dons ficaram no primeiro século ou que eles cessaram com os apóstolos, essa mensagem é para você. Então, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, lá em Atos, no capítulo número 2, verso 14. Se você está anotando, anote aí o título: Os milagres não morreram. Vamos ler o primeiro dos 3 textos nos quais fundamentaremos a mensagem dessa manhã. Atos 2,14. Essa leitura que eu farei na NAA, Nova Almeida Atualizada. Quem chegou lá diz amém. Antes da leitura, vamos fechar os olhos, curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nós nos curvamos em um sinal de rendição à sua presença santa e à sua presença na palavra. Nós sabemos que o Senhor, em Cristo Jesus, manifestou o verbo que se fez carne. Ele esteve entre nós, caminhou entre nós, ressuscitou no 3º dia depois da sua morte, está assentado à destra de Deus. E este Cristo Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador, um outro da mesma espécie, aquele que nos lembraria de tudo que Jesus nos ensinou e aquele também que nos guiaria em toda a verdade. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, guie-nos em toda a verdade. Enquanto estamos debruçados no texto bíblico, permita-nos que ele não seja apenas uma informação na nossa mente, mas que seja uma revelação nos nossos corações. Nós estamos lendo esse texto na presença do próprio autor. Te agradecemos por essa dádiva. Acompanhe-nos durante toda essa mensagem. Instrua-nos conforme a verdade. Use-me, Senhor, como uma ferramenta nas suas mãos. A minha boca é sua e enquanto eu falo, eu oro que o Senhor me use conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Atos 2,14, a Bíblia diz: Então, Pedro se levantou junto com os 12 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Pausa. Aqui, meus irmãos, nós estamos lendo um texto bíblico logo após a descida do Espírito Santo. Logo após o cumprimento da promessa do nosso Senhor. Jesus disse que os discípulos seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas isso aconteceria após eles receberem poder. E esse poder é o poder do Espírito Santo. É o poder da presença do Espírito na vida dos discípulos. É o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, de nada adiantaria se os discípulos estivessem prontos ou aptos naturalmente para pregar o Evangelho, se eles não tivessem o poder para pregar o Evangelho. Porque a pregação do Evangelho não é apenas um discurso humano, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De nada adianta eu me levantar e pregar a mensagem fora do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo age através da sua igreja. É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a vinda do Espírito acontece, em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e alguns sinais começaram a acontecer a partir daquele momento. E o primeiro deles é Pedro se levantando para pregar a igreja. Após eles serem cheios do Espírito Santo, eles passarem a orar em outras línguas, Pedro se levanta e começa a pregar.
se dirige à multidão. E por que isso é um grande sinal, irmãos? Porque Pedro aqui está diante de um povo, diante de um povo que viu Jesus morto, diante de um povo que não estava necessariamente na mesma página que eles a respeito de quem era o Cristo. Inclusive, em meio a esse povo, existiam aqueles que perseguiram a igreja. Pedro, com medo dessa perseguição, em um outro momento, nega Jesus. Mas agora, cheio do Espírito, ele é usado e se dirige à multidão para falar do que Jesus fez. Então, o discurso de Pedro é o seguinte: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Pedro aqui está defendendo o fato deles estarem cheios do Espírito Santo e este Espírito estar inspirando aqueles homens a falarem outras línguas. Verso 16, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Abre aspas. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele, repita comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é o discurso de Pedro e vamos até aqui para que a gente possa contextualizar e dar ênfase aqui em partes desse discurso. Na Antiga Aliança, meus irmãos, o tempo em o qual o profeta Joel está e declara a respeito de um tempo futuro, naquele tempo era um tempo onde a presença do Espírito Santo era concedida por Deus de maneira limitada. O Espírito Santo de Deus vinha sobre homens, aos quais eram profetas, sacerdotes e reis, vinha momentaneamente para que, através deles, eles pudessem dar direcionamentos para o povo, para que eles pudessem intermediar a comunicação de Deus com o povo. No entanto, esse episódio em Atos 2 marca uma nova era. Marca uma era onde os últimos dias são inaugurados e Deus, portanto, agora está reunindo o seu povo e preparando o seu povo para o retorno de Cristo. Portanto, vamos analisar o que ele diz no verso 16. A Bíblia diz ali que Pedro fala, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele vai começar reafirmando as palavras de Joel. Mas a profecia de Joel, como Pedro está salientando, se cumpriu ali naquele momento, em Atos 2. E ela está criando uma relação escatológica entre a descida do Espírito Santo e o fim de todas as coisas no retorno de Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui agora marca um tempo que está sendo inaugurado agora, e este tempo vai durar até que Cristo venha. Imagina aí uma linha do tempo. Houve um kairós de Deus, um tempo oportuno, exato, planejado pelo Senhor nesta linha do tempo, a respeito da vinda de Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, e a partir disso, a promessa de Cristo Jesus se cumpre em Atos 2. Ali está sendo inaugurado um novo tempo. Antes o Espírito vinha sobre reis, sacerdotes e profetas momentaneamente. Agora este tempo que se inaugura em Atos 2 é um tempo da presença do Espírito na sua igreja, habitando em todo aquele que nele crê. Ok? Então, essa profecia, ela marca uma nova era que se inicia em Atos 2. Agora, na continuidade, é importante que a gente compreenda que este novo tempo é marcado por alguns sinais. Vamos lá. 17, a Bíblia diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E olha a consequência disso. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. E Pedro continua falando a respeito de sinais que aconteceriam quando este tempo fosse inaugurado.
Então, nós precisamos compreender que essa vinda do Espírito, ela não se manifesta de maneira subjetiva. Tem sinal, repita comigo, tem sinal. Ela se manifesta por meio de sinais espirituais. Então, voltando, ao reafirmar a profecia de Joel, ao dizer que ali estava se cumprindo a profecia de Joel, Pedro não só estava dizendo que um novo tempo se iniciaria, e esse tempo duraria até a volta de Jesus, mas a respeito desse tempo, Pedro está dizendo também que o sinal acontece, inaugurar desse novo tempo, ele é marcado pela manifestação de sinais sobrenaturais. Agora, versículo de número 20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Essa linguagem é a mesma linguagem escatológica, ou seja, uma linguagem a respeito do fim dos tempos, que também é utilizada em Tessalonicenses, em Coríntios, em Apocalipse, para de fato se referir ao dia triunfal da vinda do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, perceba que esse texto, ele demarca um espaço de tempo muito bem definido, em que as manifestações espirituais são necessárias. Isto é, desde a descida do Espírito Santo até o retorno do Senhor Jesus. Quem está comigo? Se você está comigo, vai me ajudando com um amém enquanto eu prego, para que eu saiba que você está na mesma página que eu. Tá claro isso para você? Um novo tempo se inaugura, esse tempo é marcado por sinais e esse tempo é bem definido, isto é, Atos 2, vinda do Espírito Santo, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Um tempo marcado por sinais. Irmãos, não há qualquer indicação de que essas manifestações cessariam antes do retorno de Jesus. Não tem. Você não vai encontrar nenhuma afirmação que diz isso. E para que eu possa deixar isso muito bem fundamentado para você, vamos caminhar por outro texto bíblico, no qual o apóstolo Paulo agora aos Coríntios, em 2 momentos da sua primeira carta, ele salienta coisas que nos dá a entender exatamente o que nós estamos falando aqui. Vamos lá? 1 Coríntios, no capítulo número 1, verso 4. 1 Coríntios 1, 4. Vamos lá, NAA, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo falando aos Coríntios: eu sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo, repita comigo, em tudo vocês foram enriquecidos nele. Olha que elogio maravilhoso que Paulo está dando aos Coríntios aqui. Em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Meu irmão, olha só o que Paulo está dizendo aqui. O testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Não lhes falta nada. E qual é o sinal de que o testemunho de Cristo tem sido confirmado? De maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Versículo de número 6, vamos analisar aqui e dar ênfase a alguns trechos dessa fala do apóstolo Paulo. Paulo diz que assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Repita comigo, não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação. Vamos lá de novo. Enquanto aguardam a revelação. A revelação de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está deixando evidente aos Coríntios, não falta nenhum dom a vocês enquanto vocês estão aguardando a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o nosso testemunho em Cristo foi confirmado ali como a igreja sendo representada aos Coríntios, não apenas pela perseverança na fé, mas pela evidência
de dons. Ou seja, os dons continuam relevantes para a igreja, enquanto nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Em nenhum momento Paulo deixa dúvida a respeito da continuidade dos dons, ou seja, esse é um convite claro para que a igreja viva no poder do Espírito até a consumação dos tempos. Agora, pastor, mas será que não era só para aquele tempo, para aquela igreja, enquanto Paulo estava vivo? Vamos ver o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso de número 8. Nessa carta, onde Paulo ele continua falando aos coríntios acerca dos dons espirituais, Paulo chega no capítulo de número 13, após falar sobre os dons em 1 Coríntios 12, Paulo agora vai falar sobre o amor. E é interessante perceber que Paulo ele vai fazer aqui um paralelo aos coríntios a respeito da temporalidade do amor, entre a temporalidade dos dons, na verdade, desculpa, e a eternidade do amor. Paulo vai fazer aqui, mais uma vez, um paralelo entre a temporalidade desses dons e a eternidade do amor. Então, a Bíblia diz que um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Paulo está falando, haverá um dia. Lembra? Paulo está falando de dons. Paulo passou 1 Coríntios 12 inteiro falando sobre dons. Ele abre 13 falando, haverá um dia que tudo isso vai cessar. E nesse dia que tudo isso cessar, neste dia, quando esse dia chegar, apenas o amor permanecerá. Porque o amor dura para sempre. E Paulo vai começar a fazer um paralelo e ele continua dizendo, agora o nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo, face a face. Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Então Paulo, mais uma vez, ele está discutindo aqui a temporalidade dos dons em contraste com a eternidade do amor. E o que acontece, meus irmãos, naquele contexto, é que a igreja de Corinto estava se envaidecendo pelo mover espiritual. Aqueles que eram mais comumente usados pelo Espírito Santo estavam se ensoberbecendo diante da comunidade, se sentindo maiores que os outros. Então, eles se consideravam superiores às outras pessoas. Então, Paulo está trazendo aqui um ajuste necessário. Olha, isso aí é importante. Lembra que Paulo está trazendo um elogio? Não falta nada entre vocês. Vocês estão plenos. Vocês estão, inclusive, um dos sinais do testemunho de Cristo é que a vocês não falta nenhum dom. Percebe? Inclusive, Paulo ele cria uma linha de raciocínio, de correção, que é muito importante. É para nós, hoje. Paulo começa elogiando, aí ele vem e dá uma pancada de alinhamento. Depois ele encoraja. Percebe? Paulo ele faz isso muitas vezes. E Paulo abre esse parágrafo falando, esse texto falando. Olha, gente, tá indo muito bem aí, viu? Só que tem um detalhe. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Porque, embora os dons sejam necessários, embora eles sejam importantes, eles não podem ocupar esse espaço no coração de vocês que talvez estejam ocupando. Porque existe algo que é ainda mais importante, existe algo que é superior. Esses dons são importantes, mas eles têm um propósito. Esse propósito ele tem um fim proveitoso e um tempo delimitado. Quem está entendendo? Então, Paulo, ele está associando a necessidade desses dons para a temporalidade do tempo presente, porque eles estão associados à nossa condição de imperfeição. Quem está comigo? Vou dar um exemplo. Dom da profecia. Deus, ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é onisciente. Ok? Ele é cheio de todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Por quê? Porque ele não está preso no nosso tempo. Deus ele está no tempo eterno. Para Deus não tem diferença entre ontem, hoje e amanhã. Ok? Então,
ao saber de todas as coisas, Deus ele pode se manifestar através de um dom da profecia, que é um revelamento parcial, uma revelação parcial, um fragmento, revelação com fragmento. É um fragmento, é uma revelação parcial, um fragmento da onisciência de Deus. Então Deus olha para o Mateus e fala: Mateus, Adinho tá passando por uma barra lá, cara. Vou te falar uma coisa. Vou te dar aqui, ó, um trecho aqui, ó, de algo que está acontecendo na vida dele. Você nem precisa saber de tudo. É uma parte do que está acontecendo na vida dele para você levar um encorajamento para ele, tá? Vai lá. Aí Mateus chega, Adinho, meu Deus, obrigado, Senhor, por falar comigo. Ele nem sabia de nada da minha vida. Como é que esse cara pode saber de alguma coisa? Quantos aqui já viram ou ouviram dizer de algo nesse sentido? Irmãos, isso é Deus fluindo através da sua igreja. Mateus não é um super-homem por causa disso. Ele apenas se dispôs a ser usado pelo Senhor. E esse Deus que é onisciente, ele se revela no tempo presente para manifestar a sua glória em meio à imperfeição do Adinho, porque o Adinho não conhece tudo. Ele está preocupado com amanhã, ele não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então Deus fala: ei, Mateus, vai lá falar para ele ficar tranquilo, porque eu já estive no amanhã dele e eu sei que amanhã vai acontecer isso, isso, isso. Lembra ele que eu estou com ele. Lembra ele que eu sou o Deus do ontem, hoje e do amanhã também. Porque na condição de imperfeição do Adinho, ele precisa da manifestação de um Deus perfeito, que lembra ele dessa perfeição. Contei seu apelido para todo mundo, achei que era só no privado, né? Era só no privado? É o verdadeiro apelido lá, é original de Aracaju, tá? Então você pode chamar ele de Adinho, ele vai se sentir mais abraçado. Né? Oi? Adishow, ou aqui em São Paulo, e Adinho lá em Aracaju. Adishow fui eu que criei, né? Muito bom. Quem está comigo, gente? E olha só o que Paulo está dizendo aqui. Ele está reforçando essa perspectiva, fazendo uma analogia da imaturidade de uma criança. Paulo está falando a respeito de nós como igreja, neste exemplo, nessa analogia, ainda sermos como crianças imaturas. Porque ele está fazendo uma relação desse tempo presente da igreja em comparação com o tempo que está por vir. É evidente, irmãos, que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Mas o máximo do crescimento, a escada mais alta do conhecimento que podemos ter de Cristo nesse tempo, não se compara ao tempo presente. Porque a Bíblia fala que naquele tempo nós veremos Ele, conheceremos Ele como Ele nos conhece. Irmão, o nível mais alto da maturidade que você pode chegar com a Bíblia na mão não se compara ao tempo que você ver Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando sobre isso. E por isso ele usa a analogia do espelho. Talvez você pense no espelho hoje e fale: mas eu me vejo perfeitamente no espelho. No máximo que acontece é que eu estou me vendo numa perspectiva contrária. Mas a verdade é que naquele tempo, lembra, Paulo está escrevendo aqui, meus irmãos, primeiro século. Naquele tempo não tinha espelho como a gente tem hoje. O espelho naquele tempo era um metal polido. Então, esse metal polido, ele transmitia a sua imagem de uma forma imperfeita, de uma forma parcial. Por isso Paulo está falando. Você vê hoje essas coisas como você se vê no espelho. Mas chegará o tempo que você verá perfeitamente. Então, essa visão é incompleta quando comparada ao dia que veremos o Senhor face a face. Os cessacionistas, ou seja, aqueles que não creem na continuidade dos dons espirituais, aqueles que não creem que os milagres são possíveis ainda hoje, através da igreja de Jesus especialmente, eles interpretam o perfeito como, por exemplo, o fechamento do cânon, ou o tempo de maturidade da igreja. Por exemplo, eles dizem muitas vezes: a maturidade é deixar os dons e conhecer a Deus nas Escrituras. Mas, como eu disse, ninguém pode dizer que conhece a Deus como Ele nos conhece, porque é isso que Paulo salienta aqui. Nós conheceremos como Ele nos conhece. E ninguém pode dizer que conhece a Deus como Ele nos conhece, só porque temos uma Bíblia na mão. Temos uma Bíblia na mão, meus irmãos, e ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus em Cristo Jesus. Pela palavra nós conhecemos a Deus para o ponto que é necessário nesse tempo. Na palavra nós conhecemos o Deus revelado em Cristo, e isso é necessário. Nós conhecemos o que é suficiente e necessário para este tempo, para crermos no Senhor, para crescermos no conhecimento. Mas esse conhecimento humano, esse conhecimento temporal na nossa vida presente, ele não se compara ao tempo que veremos o Senhor plenamente. Quem está comigo ainda? Então, ao dizer isso, Paulo, ele está dizendo para nós, meus irmãos, que esse tipo de revelação só teremos quando conhecermos a Deus face a face,
Mas a proximidade desse tempo não anula os dons, mas reforça a importância deles. É por isso que Paulo, ele está ligando no início do texto a necessidade desses dons, a temporalidade desse tempo. Lembra como Paulo começou esse trecho? Ele está falando, isso aí é muito importante. Lembra, não se envaideçam porque vocês estão sendo usados. Isso aí é muito importante, só que não se compara com o tempo onde só o amor sobrará. Isso aí é por causa da nossa condição de imperfeição. Isso aí é porque o Adson precisa ouvir essas coisas. Ele é imperfeito ainda. Então uso a minha igreja para se mover entre ela e revelar de forma parcial quem eu sou. Através de uma palavra profética, através de uma cura, através de um milagre, um mover sobrenatural. Por quê? Porque Deus em sua palavra nos instruiu, também por inspiração do apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito ao apóstolo Paulo, a nós buscarmos os dons com zelo. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele está quase entrando no 13, ele chega no verso 31 e diz, busquem com zelo os melhores dons. Paulo está transmitindo a responsabilidade para a igreja de buscar os dons. Quem está comigo ainda? Então, meus irmãos, Paulo, mesmo o mais intelectual dos apóstolos, ele mergulhava nas dimensões espirituais. Paulo, ele foi totalmente envolvido numa experiência carismática. A Bíblia diz que ele foi ao terceiro céu. Ele se moveu em muitos milagres. Ele era alguém que sabia dialogar de forma filosófica com os maiores sábios do mundo naquele seu tempo. Paulo prega em Atenas, irmão. Terra de Platão, Aristóteles. Quantos de nós seríamos capazes de pregar para aquele povo naquele tempo? Mas Paulo era tão sábio, que ele cria em Deus. Paulo era tão sábio, que ele sabia que o seu conhecimento era limitado. Paulo era tão sábio, ao ponto de, mesmo tendo conhecimento para se comunicar com os mais sábios do mundo, ele sabia que a sua sabedoria era limitada perto do conhecimento de Deus. Ele era tão sábio ao ponto de se submeter ao mover do Espírito e ao poder de Deus, que inclusive o usou de forma muito poderosa. Por isso ele encoraja a igreja a respeito disso. Mas não apenas o apóstolo Paulo foi grandemente usado, nós vimos inclusive vários outros apóstolos, como eu disse aqui no início, mas não apenas apóstolos. E quando as pessoas muitas vezes dizem, era só para os apóstolos, então como é que a gente olha para Estevão? Um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 6, verso 8, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando nós olhamos para Filipe, o evangelista, nós vemos aqui que ele curou paralíticos e expulsou espíritos imundos, trazendo grande alegria à cidade. Filipe era um daqueles que serviam à mesa no início, inclusive. Depois veio a tornar-se um evangelista conhecido em meio à igreja. Estava lá, trabalhando na diaconia da igreja. Vemos Ananias, um discípulo comum, irmãos. Ananias foi usado em Damasco para restaurar a visão de Paulo. Porque não foi Ananias que restaurou a visão de Paulo. Esse é o ponto, irmãos. Quando nós olhamos para um homem, para uma mulher de Deus fluindo de forma sobrenatural, a gente olha para a história da igreja e a gente fala, tá bom, mas o pastor Herbert Deus usa, olha só a barba dele de profeta. Ele era careca como o Paulo. O pastor Herbert Deus usa. A pastora Mari Deus usa. Sabe, o irmão que prega domingo Deus pode usar, mas eu... Quando você entende, irmãos, que não foi Paulo, que não foi Estevão, quando você entende que não foi Pedro, mas foi o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que se faz presente aqui agora, em nós e através de nós. Então, irmão, duvidar que Deus possa fazer agora, duvidar que Deus possa te usar agora, é duvidar dele mesmo. Duvidar que Deus pode te usar não é duvidar de si mesmo, irmão. Duvidar de si mesmo hoje é duvidar de Deus. Porque se você crê em Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você crê também que a presença de Deus está em você. Não tem como você crer que você é salvo sem crer que a presença de Deus está em você. E se você crê que a presença de Deus está em você, não tem como você querer limitá-la por algo que a palavra não diz. Repara a incoerência. Muitas vezes, irmãos, eu vejo que a gente se acomoda numa preguiça espiritual. A gente prefere dizer que Deus não se move porque nós estamos preguiçosos para fazer o que Ele diz para a gente fazer. Buscar os dons com zelo.
nos colocarmos nesse lugar de dependência, de fé. É nos colocarmos num lugar onde ou Deus age ou Deus age. Nos colocarmos num lugar onde só Deus pode fazer algo. Muitas vezes estamos tão apegados naquilo que nós podemos fazer que nem deixamos Deus nos usar de uma forma que nós não podemos, do ponto de vista natural. Mas além de Ananias, além de Filipe, além de Estevão, quem se lembra dos 70 discípulos? A Bíblia nem lista o nome deles, eram 70. Jesus olha para 70, dá autoridade a eles. E eles saíram, curaram muitos enfermos, expulsaram demônios. Este não era um privilégio dos apóstolos, mas uma comissão a todo aquele que crê. Aleluia. Nós estamos sendo usados ainda hoje, irmãos, para autenticar a mensagem do Evangelho através desses sinais, para confirmar a presença do Espírito na igreja, para demonstrar que o reino de Deus chegou entre nós. É isso que Jesus veio anunciar e é isso que ele disse aos seus discípulos para fazerem. Quando ele estava em Marcos, no capítulo 16, quando ele estava com seus discípulos prestes a voltar aos céus, lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz que Jesus diz, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. E os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Tem alguém que crê aqui? Então olha para isso e diz, isso é para mim. A Bíblia diz, em meu nome expulsarão demônios. Meu irmão, que coisa divertida. Se você não expulsou um demônio ainda, eu te encorajo a você sair procurando um encapetado por aí. Porque é para esse tempo. Quando chegar no céu, no tempo eterno, não vai ter esse momento. É para agora. Então, de verdade, irmãos, permita que Deus te use dessa forma, mas você precisa crer nessa autoridade que Jesus te deu aqui, ó. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Não é no seu nome. Se você for em seu nome, você não vai... Sabe o que você vai ver se você for em seu nome? Por exemplo, expelir um demônio? Você vai ver acontecer exatamente o que acontece com aqueles 7 filhos do sacerdote naquele tempo, que vão em nome de Paulo. Os 7 filhos de Cefas, meus irmãos, eles eram os filhos dos sacerdotes. Se tinha alguém que, dentro da perspectiva religiosa, era autoridade, a religião naquele tempo, era o sacerdote. Eram os filhos do sacerdote, imagina aí, os filhos dos pastores. Pô, é alguém que ouviu falar, alguém que conhece, alguém que supostamente o seu pai o discipulou no caminho, amém? Aí estão lá, os 7 filhos de Cefas. E eles veem um demônio e eles falam assim, em nome de Jesus, aquele a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Ah, meu irmão, eu imagino um demônio olhando para ele assim e falando, cara, você nem sabe desse nome ao qual você está falando aí. Você nem conhece esse cara ao qual você está falando que Paulo conhece. A Bíblia diz que os demônios saltaram sobre aquela pessoa. Agrediram aqueles 7 filhos de Cefas. Eles ficaram nus, feridos. Mas quando Jesus fala em meu nome, lembre-se que você está indo em nome daquele que venceu Satanás, em nome daquele que venceu a morte, em nome daquele que levou sobre si os meus e os seus pecados, em nome daquele que nos proporcionou cura, em nome daquele que nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E não existe nenhuma patente espiritual maior que essa na terra. Os filhos de Deus representam Ele nessa terra e vão em nome de Jesus, e por isso essas coisas acontecem. Em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Jesus está dando uma ordem evangelística para a sua igreja, e ele se coloca como responsável para fazer acontecer no nome dele. Agora, diante disso, irmãos, qualquer um que olha para o texto bíblico e nega essas experiências carismáticas, nega o texto. Não tem como. Os carismáticos e pentecostais, eles são, no ponto de vista teológico, restauracionistas. São aqueles que buscam restaurar, resgatar a experiência espiritual do primeiro século, porque a experiência de lá pode ser a mesma aqui.
Tem um testemunho muito conhecido, que circula há muitos anos aí pela igreja, de um pastor lá nos Estados Unidos que, enquanto ele pregava, que os milagres ficaram naquele tempo. Deus cura ele de uma paralisia nas cordas vocais, assim como curou minha esposa. Quando nós chegamos aqui em São Paulo em 2022, minha esposa teve uma paralisia nas cordas vocais, ela precisaria passar por meses de fisioterapia. Quem se lembra, quem estava aqui, tem algumas pessoas que estavam naquele tempo, o pastor Herbert, por exemplo, a voz dela parecia da mulher da TechPix. De quem? Top Term? Confundi a marca. Top Derm? Essa eu não conheço. Acho que eu sempre confundi, então, era isso. Mas era muito ruim. Assim, de verdade, parecia um gatinho miando a voz dela. Eu não aguentava mais essa voz em casa. Eu clamei ao Senhor para curá-la, porque eu não aguentava mais a voz dela. De verdade. A voz dela é fina, mas essa voz é curada, tá? Você pensa, não será que curou? Não, acredite, essa voz dela é a que sempre foi. É a original. Mas... Mas teve um dia, irmãos, que essa voz... ela ficou ainda mais fina. Ainda mais fraca. A voz não saía. A garganta dela doía muito, ela cuspia uns pedaços de... Nossa, era feio. E aí... ela fez a parte dela de ir ao médico, buscar o tratamento, ela recebeu a recomendação médica e poderia seguir o tratamento daquela forma, irmãos. Deus poderia prover cura a ela através das ferramentas médicas que Ele mesmo dispôs ao seu povo, enfim. Mas essa mulher, ela decidiu puxar do alto um poder sobrenatural para receber de forma miraculosa a sua cura. O diagnóstico dela mostrava que ela precisava passar por meses de fisioterapia para a possibilidade dela recuperar. Ela teve uma paralisia na corda vocal esquerda. Ela tem esse diagnóstico. A gente tem foto dele, né? Mas aí ela disse assim, eu vou crer que Deus vai me curar. E ela se levantou um dia e ela pregou com essa voz, cara. Ela pregou com essa voz. Ela decidiu falar, olha, né, Mari, você lembra, né? Eu vou pregar assim mesmo. Coitadas das pessoas que estavam lá. Mas essas pessoas puderam testemunhar algo sobrenatural. Porque ela pregou naquele dia daquele jeito e ela permaneceu convicta da cura que se manifestaria. Dia após dia, irmão, sem fazer nada além de crer no poder de Deus, a voz dela começou a voltar sobrenaturalmente. E eu não estou falando contra você seguir os preceitos da medicina. A fé, ela não nos coloca necessariamente num lugar de ignorância, ok? Num lugar de negligência, não é isso. Eu só estou te falando do que Deus pode fazer. É esse o ponto. E lá estava um pastor, pregando que Deus não cura hoje. E ele tinha essa enfermidade há muito tempo. Enquanto ele estava pregando com a voz fraca, bem fraquinha, falando a respeito disso, a voz daquele homem começa a voltar. Tem áudios, tem testemunhos a respeito disso. Se você procurar aí, você vai encontrar. Tá amplamente divulgado isso. E aquele homem começa a provar de uma experiência de Deus curando a sua voz naquele momento. E durante a pregação ele volta a falar perfeitamente. Aí ele começa a ficar emocionado. E ele fala, eu não sei explicar o que está acontecendo. Mas o que estava acontecendo com aquele pastor, meus irmãos, nós não podemos negar. O que estava acontecendo com aquele homem, embora ele não entendesse, nós sabemos. Deus continua curando. E os milagres do Senhor não morreram. Nós precisamos, irmãos, elevar as nossas experiências ao padrão de Deus. E não rebaixar o padrão de Deus às nossas experiências. Então talvez porque eu tenha preguiça espiritual, ou talvez porque eu não tenha disposição para crer e agir. Porque, irmãos, sabe o que vai acontecer quando nós como igreja, temos aqui 100 e poucas pessoas, sabe o que vai acontecer quando nós como igreja sairmos por aí, por exemplo, orando por cura? Sabe o que vai acontecer quando nós não dependermos de chamar um amigo para ir na igreja no domingo, para quem sabe o pastor fazer um apelo por cura, para quem sabe Deus curar? Sabe o que vai acontecer quando você sair orando pelo seu colega de trabalho, pelo seu familiar? Sabe o que vai acontecer?
mais pessoas serão curadas. É isso que vai acontecer, porque Deus, ele deu essa autoridade e essa responsabilidade a mim e a você. Agora, enquanto nós ficamos esperando Deus fazer algo que ele pode, porque Deus não depende de nós, ele pode fazer assim como ele fez com esse pastor. Ele curou milagrosamente aquele pastor sem que alguém necessariamente orasse por ele naquele momento. Mas em Cristo, Deus nos deu a ordem de irmos e fazermos isso que ele falou pra gente fazer. Impormos as mãos sobre os enfermos, por exemplo, para vermos eles sendo curados. Quando nós fazermos isso, nós veremos mais pessoas sendo curadas. Então não dá pra gente ficar parado falando que Deus não faz. Por que eu estou fazendo nesse caso? Eu estou rebaixando quem Deus é à minha experiência. E se a sua experiência é uma experiência covarde, então você está dizendo que Deus também é covarde. Agora, quando eu olho para o que Deus diz e falo, eu creio, então eu vou fazer o que cabe a mim, porque a fé não é você crer que Deus pode fazer, mas não agir. Tiago fala que a fé sem obras é morta, então a fé não é necessariamente eu sentir. Deus pode fazer, mas a fé que flui através de você precisa te fazer impor as mãos. Isso é fé. A fé nem é, inclusive, um sentimento que sempre será positivo. Do tipo, vai fazer. Não, às vezes, irmãos, eu vou abrir meu coração pra você. Tem vezes que eu vou orar pro enfermo que eu olho e falo, cara, será que vai acontecer? Mas o que eu faço? Eu ajo em fé. O que é agir em fé? Eu coloco a mão e declaro. Ao invés de você perguntar, e se Deus não fizer? Se pergunte, e se Deus fizer? Porque eu nunca vi alguém que recebeu oração por cura sair pior. O máximo que eu vi acontecendo é a pessoa ser curada. Olha que maravilha. Mas a gente precisa se despir das nossas vergonhas, ou se despir do nosso próprio, como posso dizer? Me ajudem. Da autoimportância, tem outra palavra? A nossa própria vaidade, sabe? De tipo, tem uma outra palavra que eu tô buscando que me fugiu aqui agora. Orgulho, isso. Obrigado, gente. Preguem comigo. Eu não encontrei a palavra ainda, mas é isso aí. A gente precisa se despir disso, sabe? E deixar que Deus nos use. Às vezes a gente não age porque a gente teme mais os homens do que tememos a Deus. E a gente fica, mas o que vão pensar de mim? E se eu orar e não acontecer, o que as pessoas vão pensar de mim? Cara, o máximo que alguém pode pensar de você, se você orar e não acontecer, é olhar pra você e falar, cara, esse cara é muito louco mesmo. Eu quero saber que tipo de fé que é essa que ele tem pra acreditar que algo poderia acontecer. Sempre você estará dando testemunho da sua fé. Quer aconteça instantaneamente ou não. Nós vivemos pelo que cremos, não pelo que sentimos e nem pelo que vemos. Isso é fé. A Bíblia fala, pelo autor de Hebreus, que nós somos aqueles que vivemos pela fé. Portanto, irmão, sempre vá para o texto bíblico com a consciência de que ele é a voz de Deus. E se é a voz de Deus, nós precisamos responder. Precisamos buscar a vivência daquele texto. Ler o texto como um diálogo com Deus. Nós somos uma igreja como a igreja de Cristo Jesus era naquele tempo. Uma igreja tanto da palavra quanto do Espírito. Nós não negligenciamos nem a palavra, nem o Espírito. Pelo contrário, a palavra ela nos norteia para uma experiência espiritual. A palavra ela baliza a minha experiência espiritual. Então vai, irmãos, estude teologia. Teologia é para todo crente, sabe? Eu estou falando não necessariamente para você estudar de maneira formal numa faculdade. Talvez nem todos vão fazer isso mesmo. Eu também não fiz. Eu fiz um seminário teológico aberto, né? Não fiz um curso universitário, né? Mas eu não fiz uma graduação normal, até porque hoje a maioria das graduações que dão um certificado pelo MEC é de ciências da religião, né? Não necessariamente elas vão te apontar para uma experiência real com Deus, elas vão fundamentar no ponto de vista histórico, teológico, mas, cara, tem tanto material aí, tem tanto material para você estudar, me peça recomendações de forma pessoal, eu te passo. Estude a palavra, por quê? Porque ela vai te trazer conhecimento e esse conhecimento, quando ele é bíblico, quando ele é real, ele vai te apontar para uma experiência. Nós não podemos nos esconder por detrás do conhecimento, porque se esse conhecimento ele não nos promove uma experiência com Deus, ele não vale nada. Paulo, o maior conhecedor, o formador, aquele que gerou doutrina para a igreja, era alguém que buscava essa vivência real. Eu e você, portanto, também precisamos ser.
Prefira, meus irmãos, morrer crendo que Deus pode fazer algo, do que viver duvidando que Ele pode fazer. Deus pode te tocar agora mesmo e Ele pode te usar para tocar alguém agora mesmo. É esse tipo de igreja que seremos. Um tipo de igreja que não nos limitamos, inclusive, a viver essas experiências aqui, mas vamos aonde Deus está nos enviando, para permitir que as pessoas conheçam o Deus que nós dizemos crer. Mas esse é um lugar onde nós somos treinados. Por isso essa mensagem e por isso agora uma oportunidade para que a gente possa provar. Se coloque de pé.